Fala aí pessoal, bem-vindos ao primeiríssimo vídeo desse canal. Eu sou o Lonilock, um nome tanto, hein, eu sei. E eu finalmente criei coragem de criar um canal aqui no YouTube sobre animes. Então, eu espero que vocês gostem bastante do meu conteúdo. Aliás, por falar nisso, como já é de praxe, se puderem já deixem um like e se inscrevam aqui no canal para receberem mais vídeos ao longo da semana. Eu pretendo estar trazendo então uns 3 vídeos semanais, para vou ser bem honesto. Agora de início acredito que ainda seja meio cru, então se um amador como eu conseguir gravar e editar uns 2 vídeos, já vai estar de bom tamanho. Bom, enfim, sem mais delongas agora, vamos tratar direto do objeto central desse vídeo, que é... Sim, ReZero voltou, pessoal. Será que eu tô feliz? Sim! Finalmente mesmo. Eu particularmente sou muito fã. Depois de 4 anos de espera, enfim saiu a continuação da segunda temporada, que por sinal foi um espetáculo. Eu lembro que naquela época a gente ainda estava preso em casa, 2020, né? Foi complicado. Se bem que com um cara recluso que nem eu, nem fez tanta diferença assim, viu? Mas deixa pra lá. Continuando. Segundo vazamentos, essa temporada vai contar com um total de 38 episódios. O arco 5 ele vai ser adaptado em 2 partes com 8 episódios cada, estreando uma delas agora em outubro e a outra em fevereiro do ano que vem. E devem haver ainda mais 22 episódios para cobrir o arco 6. Que maravilha! Se por acaso você caiu aqui de paraquedas, fica calmo. Se você não conhece a obra, não tem problemas. Aqui vai uma pequena introdução. ReZero é um isekai em que Natsuki Subaru, um garoto recluso e cada vez mais isolado, e eu não tô nesse nível ainda não, viu? Ele é transportado para um mundo medieval mágico, onde existem diferentes raças, espíritos e criaturas poderosas. Lá ele conhece então uma garota meio elfa por quem ele logo se apaixona. Só que como isso é uma história, é claro que ela não é uma garota comum, né? Mas sim uma das candidatas ao trono real. O nosso herói decide então ajudar ela na missão de se tornar a rainha do reino de Lugúnica. Porém, como o reino passa por instabilidade política e tem sido assolado pelas ações do culto da bruxa e os bispos do pecado, é nesse cenário hostil então que o garoto descobre da pior forma que ele ganhou uma habilidade de retornar através da morte. Isso em checkpoints específicos que ele não tem o poder de controlar. E é basicamente isso a história. Eles sem poderes enfrentando todo tipo de perigo, desvendando mistérios daquele mundo e recomeçando várias vezes até conseguir alcançar um cenário ideal para os seus amigos. Mas voltando, só para recapitular, a segunda temporada então ela terminou de forma relativamente feliz. Vamos lá. A Emília conseguiu passar nos testes do santuário e liberar a barreira. O Subaru vence o Roswell ao conseguir salvar tanto os aldeões presos no santuário como o pessoal lá da mansão. E nisso a gente ainda teve o Garfield, não só entrando pro time do Subaru, mas também finalmente tirando de jogo a Elsa, que é aquela caçadora perigosíssima que lá desde a primeira temporada é uma pedra no sapato dos protagonistas. Bom, o nosso herói ainda de quebra, ele fez um contrato com a Beatrice, convencendo ela então a abandonar a biblioteca da mansão e traçar o seu próprio destino, que foi então super importante para que ambos, junto com a Emília, conseguissem eliminar mais uma das grandes bestas, o Grande Coelho, que por sinal há séculos aterrorizava aquele mundo. No caso, foi graças a Beatrice que foi possível enviar todos aqueles coelhos famintos e que não paravam de se multiplicar para uma outra dimensão, e os deixando presos por lá. Eu tenho certeza que vocês ainda se lembram daquele episódio deles devorando o Subaru de dentro para fora. Aquele foi pesado. No fim, para colocar a cereja no bolo, nosso amigo Subaru e a Emília ainda se beijam romanticamente pela primeira vez. E ele termina sendo nomeado como seu cavaleiro nessa temporada. Sim, é claro que ocorreram várias outras coisas importantes, como por exemplo as memórias desbloqueadas e as revelações do passado da Emília. O contato do Subaru com as bruxas do pecado, incluindo a própria Satella, que é a responsável pelo seu retorno através da morte. Ele usando o fator da preguiça pela primeira vez também, né, por meio da providência divina, e ainda os próprios esquemas da Equidna vindo à tona. Olha lá aqui, ó. Já que o santuário em si era um túmulo e ao mesmo tempo um grande campo de testes onde a bruxa da ganância teve sem sucesso tentando alcançar a imortalidade. Fora o fato que, por tabela, o Roswell, por meio do Tomo, estava desde o início ocultando informação sobre eventos e arquitetando várias ciladas, desde a primeira temporada, né? Isso para que no final
o Subaru fosse forçado a fechar um contrato com a bruxa e trazer ela de volta à vida. Bem, no final isso ainda meio que acontece, mas isso fica para um próximo vídeo. Falei já até demais. No geral aconteceram várias coisas importantes, certo? Mas o mais incrível mesmo foi o Subaru passar a segunda metade inteira da temporada anterior sem morrer. Isso sim é incrível. Bom, isso pelo menos até então, pois começou agora nessa quarta-feira a tão aguardada terceira temporada. E galera, o que foi isso? O episódio inicial teve 90 minutos de duração, um verdadeiro longa-metragem de cinema. Isso dá praticamente uns 4 episódios tradicional de anime. Foi impressionante e, por sinal, foi uma decisão bem inteligente. Ao longo do vídeo eu garanto que vocês vão entender o porquê. Vamos lá então? Hora de colocar a mão na massa. Tem muita coisa interessante pra gente abordar aqui. O episódio intitulado de Malícia Teatral, ele se passa após um time skip de 1 ano desde os eventos da segunda temporada. O Subaru ele aparece de cara treinando num campo especial que ele vem usando para aprimorar suas habilidades. E de fato o garoto, ainda que bem fraco aos padrões daquele mundo, ele já vem demonstrando claros sinais de evolução, por mais que a Beatriz fique lá cornetando ele. Porque ela não fica impressionada com nada que ele demonstra. Bom, tudo estava ocorrendo então de maneira tranquila até que a jovem empregada, a Petra, ele chama ele para a mansão porque havia um convidado especial lá e a Emília estava requisitando sua presença. Bom, ele segue até lá, reencontra a Mimi, que é aquela mulher gato lá da equipe da Anastácia, e ela, a Beatriz, mais o Subaru protagonizam uma cena bem engraçada. Foi quando a Han avistou os dois juntos e achou aquela cena bem suspeita, né? Bom, eles seguem até a sala onde a Emília, o Otto e o Garfield e o tal do convidado estão. Lá acontece várias coisas. A Emília apresenta o Subaru como cavaleiro, o convidado se revela que é irmão do Julius, aquele que o Subaru não gostava da primeira temporada. E em um dado momento tem uma outra coisa, situação cômica, que a Beatriz é confundida com a filha da Emília. Mas logo o mal entendido é desfeito. E o Joshua, ele finalmente então ele revela que a Emília foi convidada pela Anastácia para se reunir com ela em Pristela. Isso sob a premissa que ela tinha encontrado o que ela procurava, que era um cristal mágico poder reinvocar o Puck, que era o espírito da Emília. Todos ali desconfiam, mas no final é óbvio que a Emília vai aceitar, né? E todos vão junto. No caminho, o Otto ele revela algumas coisas importantes, que as outras candidatas reais, assim como a Emília, também melhoraram sua reputação no decorrer dos últimos anos. Isso com exceção da Anastácia, que sendo a favorita, e a Crush, que após perder a sua memória, perdeu junto o favoritismo que compartilhava com a Anastácia. O Otto então afirma que é preciso ter cuidado com ela, pois aquele convite era muito estranho, ela poderia então facilmente usar aquilo para deixar a Emília em dívida de alguma forma. Mas afinal, do que se trata então essa tal de Pristela? Pristela é basicamente uma cidade portão d'água cercada por muralhas que fica no meio da água, né? Óbvio. E em princípio seria uma armadilha para algo que ainda não se sabe mais o que seria. Ela possui um complexo mecanismo que regula todos os canais e fluxo de água na cidade, aumentando e baixando o nível, protegendo ela de inundações e permitindo a existência de rios artificiais que inclusive influem nos dois sentidos. Imagina só o que poderia acontecer de errado aqui, né? Bom, vale lembrar que por causa da arquitetura e tradição, o Subaru também acabou percebendo que o fundador daquela cidade só podia ser também um japonês que nem ele. Quando eles chegaram assim na pousada, onde eles iriam se hospedar, a Anastácia informa que o paradeiro do cristal mágico está com o dono da companhia Muse, que é o Kiritaka, conhecido também como maníaco da princesa da voz. Beleza, hein? E eles vão de embarcação até o encontro do mesmo. Como o Subaru ele sente enjoo sob águas, ele e a Beatriz então são obrigados a seguir por terra. E nessa eles se perdem e acabam se deparando com uma nova personagem, a Liliana Masquerade. Ela é uma barda que ganha vida com sua bela voz, apesar da letra das músicas dela ser bem questionável. Depois de Subaru causar um leve tumulto ao criticar sua música, eles acabam se dando bem. E logo eles percebem que a garota seria a tal princesa da voz, pedindo então ajuda para chegar até onde estão a Emília e os outros. Bom, chegando lá, a Liliana ela fica impressionada ao descobrir que conheceu a lenda viva que era o Subaru, o famoso usuário de garotinho. Complicado isso aí, hein, cara? Eu já diria o Sérgio Foguetes. Ele tinha se tornado bem famoso justamente por conta de derrotar a Baleia Branca, os coelhos e o próprio Bispo da Preguiça, o Peter Gills.
Bom, ela pede então para contar tudo sobre as histórias e ameaça ir até a sala onde todos estavam e que ia melar a negociação se ele recusasse. Nisso os dois acabam brigando e nessa confusão o Kiritaka fica com ciúmes e a negociação vai pro ralo abaixo, explode tudo. Então eles já de saída de lá, enquanto eles se lamentavam, acabou acontecendo algo bem interessante. A Emília ela acaba esbarrando com o Regulus Cornes, que é o bispo do pecado andando casualmente pelas ruas. Ele, ao reconhecer Emília dos tempos de criança, toca em seu cabelo e elogia sua beleza. Nisso o Subaru, que não é bobo nem nada, né? Ele intervém e fala para deixar o incidente para lá e só seguirem seu caminho. O Regulus ele cinicamente concorda e ele afirma que não há motivos para se apegar a eles no momento, porque o destino ainda havia de os reunir. O grupo, sem entender, então segue para a pousada, que vale destacar que a Emília até meio que lembrou dele, achou familiar, mas não conseguiu reconhecer ele lá de quando ela viu nos testes do santuário. Lá na pousada, eles também avistam o Hattins, que era um daqueles trombadinhas da primeira temporada. Ele estava discutindo com o Josh, exigindo que ele queria ver a Anastácia e não tinha jeito. Mas assim, logo que o Garfio ia partir para cima dele, eu mesmo ele sente uma presença muito poderosa, que era do Reinhard, que é o cara mais forte de reserva. E ali ele acaba meio que contendo os ânimos. O Garfio ele acaba ficando desmoralizado, porque ele tenta atacar ele e o Reinhard contém facilmente. A Emília se desculpa e o Reinhard lhe explica que o menino ele era da equipe deles. Mais adiante, eles acabam vendo também que a Crush, o Félix e o Wilhelm eles estavam presentes lá. E nessa ocasião foi descrito que o Will era avô do Reinhard e que eles não se davam muito bem. Aqui tem um ponto importante. Na mesa, o Subaru confronta a Anastácia do porquê então ela havia convidado todos eles. E na resposta dela fica claro que a reunião, na verdade, era para tratar sobre o bispo da Gula e que ela não havia chamado a Priscila só por causa do seu temperamento. O Subaru fica transtornado por um momento, mas ele revela que ele tinha o objetivo de contar para ele também. Inclusive, a própria Crush também havia pedido para avisá-lo. Só que ela tinha interesse, no caso, de recuperar as memórias e ele em salvar a Rainha do Coma. Como então eles precisavam derrotar o bispo da Gula, não importava qual deles fizesse isso primeiro. Depois disso, todos então aproveitam para relaxar. O Garfio, no entanto, ele segue meio desconfortável por perceber que não era o mais forte de todos e fica sendo tão assombrado pelo fantasma da Elsa, a qual faz ele pensar que só derrotou ela por sorte. A Mimi nisso acaba encontrando ele desanimado e eles acabam indo ver o pôr do sol sob uma ponte. Nessa hora o Garfio observa que algumas crianças em um barco estavam prestes a ser atingidas por outra embarcação que estava desgovernada. Então ele salva as crianças e elas tratam ele como um verdadeiro herói. Aqui ele se proclama como Gorgeous Tiger e faz uma pose clássica do Subaru, né? Mais tarde, já prestes a levar a última criança de volta para casa, a gente tem uma baita surpresa. Ele descobre que a mãe daquele garoto era justamente a mãe que ele pensava ter morrido, após sair do santuário em busca do seu pai. E basicamente termina aqui a participação do Garfio nesse episódio, completamente abalado. Enquanto isso, o Subaru na pousada ele encontra o velho Will todo reflexivo. Eles têm uma conversa bem legal. Ele fala sobre a esposa, que no passado ele era muito cabeça dura e só pensava na sua espada, e acreditava ser ela quem o definia. Mas foi sua esposa que o fez enxergar as coisas de um modo diferente, e até hoje ele continua pensando nela quando empunha uma espada. Ele fala ainda que apesar de ter sido a antiga mestre das espadas daquele mundo, nos tempos de paz ela era basicamente só uma pessoa normal, que amava flores. Afinal, os heróis da história, eles não foram heróis o tempo todo. Isso também valia para o jovem Subaru, pois ele também era um herói cujo nome havia chegado muito mais longe do que imaginava. Quando ele não era capaz de fazer algo sozinho, ele reunia outras pessoas na mesma condição e era capaz de realizar grandes feitos. O mesmo Subaru retrucando ser só um perdedor inútil e irrelevante, o Wilhelm ele fala que é esse Subaru humano que ele tanto admira. E essa para mim foi uma das melhores cenas. Na sequência, o Will ele se pergunta por que não consegue se entender tão bem com o próprio neto. E ele responde para o Subaru que como ele era muito tolo, um dos maiores arrependimentos que ele tem da sua vida é o buraco que ele deixou na relação com seu neto. Na época ele só tinha mente para vingar sua esposa, né, que foi morta pela baleia branca. Mas agora que ela foi derrotada, ele finalmente percebeu que devia ter resolvido isso, mas agora faltava coragem.
Foi aí que Subaru disse então que o Reinhard queria saber mais sobre o duelo com a Baleia Branca e que o próprio Will podia contar para ele. O velho, percebendo as intenções do Subaru, fica muito grato e diz não separe para a cabeça dele. Bom, no encontro do dia seguinte, eles estavam preparando Daisukiyaki, eu nem sei exatamente o que é esse prato. O Wilhelm, ele tenta se aproximar do seu neto, pedindo para ele então ajudar nos preparos daquele prato. Tá tudo muito belo, tudo muito bonito, até que me aparece a porcaria do filho bêbado do Will, o chamando ele de pai, e estraga tudo. O Subaru pergunta quem era aquele cara, e após ordenar sem sucesso que o Julius ou o filho dele matasse o Subaru, ele revela ser o capitão de fachada da Guarda Real de Lugúnica, Heinkel, o inútil. Ele provoca o seu filho e seu pai falando que o velho tirou um grande peso das costas ao matar a baleia, já que o Reinhard de alguma forma teria contribuído para que ela fosse morta. O Wilhelm o repreende, mas ele retruca falando que não tinha direito de repreendê-lo, já que na época ele havia sido o primeiro a atacar a pedra no neto. Ele ainda tenta intimidar a Emília, porque depois de perguntar o que ele veio fazer ali, ela não se estremece, o Heinkel fica sem graça. Foi nessa hora então que penetra Priscila, a candidata real que faltava, e é revelado que o Heinkel estava então a seu serviço. Ela revela que decidiu fazer aquilo só porque seria divertido atrapalhar a reconciliação da família. O Subaru então se revolta, mas ele é contido pela Beatrice. Ainda nessa cena, a Felt também se mostra incomodada com o fato do Heinkel ser o pai do Reinhard, pois então a propriedade dos Astra podia parar na mão dele e aí com isso os moradores da região que é onde ela vive podia ser desapropriado. Algo que é confirmado pelo próprio Heinkel, que alguns segundos depois é espancado pela Priscila, que manda ele calar a boca. Bom, lá do lado de fora, agora o Subaru conversando com o Julius, socando o chão no caso, né? Porque ele se exaltou, o Julius quando viu pede ele para se acalmar. E agradece por ter representado a indignação de todo mundo ali, que ele não podia fazer isso porque ele era cavaleiro. Nesse diálogo ele explica que o reino, ele teme que o Heinkel, se ele for maltratado por conta de ele ser o patriarca dos Ástria, ele pode se voltar contra o reino e arrastar junto o filho e o pai numa rebelião. Especialmente porque o Wilhelm, ele tem um pouco de ressentimento com o reino porque ele estava numa missão quando a esposa dele morreu. O Subaru entende então a preocupação do Julius com a situação delicada do Reinhard, mas fala que ele deveria sair da armadura e se posicionar em defesa dele mesmo, em casos absurdos como esse. Bom, dando continuidade, mais tarde, enquanto o Subaru passeava com a Emília e a Beatriz, eles se deparam com a Liliana, tocando, enquanto a Priscila dançava graciosamente em meio à multidão. Nesse momento, o trio se aproxima surpreso e eles começam a conversar. A Priscila disse que só resolveu dançar ali porque a música era digna e chega até propor que a Liliana servisse a ela. Porém, a cantora recusa por ser uma barda, que deve ser livre como o vento. E a Priscila, surpreendentemente, se mostrou encantada com a convicção da artista. E aqui a gente pode ver melhor um pouco da sua filosofia, pois ela revela que não a cortou, porque se todo mundo é o seu jardim, não importa onde os pássaros resolvam cantar, para que ela possa então os apreciar. E ok, essa fala foi bem legal. É bom, aqui que as coisas vão ficando interessantes. A Liliana, ela convence o Subaru a ir comprar lanches, né? Agora que as coisas se acalmaram. E aí, faltando uns 10 minutos para acabar o episódio, após o Subaru já voltar trazendo os lanches, eles barrar trombadinha lá no meio de uma multidão, todos acabam então voltando sua atenção para o alto da torre, onde uma figura feminina excêntrica começa a discursar. Ela se desculpa pelo tumulto e se apresenta como Sirius Romani Conte, a bispa do pecado da ira. Sim, ela devia ter alguma relação com Peter Gilze. O Subaru, assim como uma multidão, fica em choque. Porém, tudo muda após ela bater palmas e colocar todos em estado aparente de transe. Ela é literalmente uma figura transtornada e também super expressiva, que agradece e pede desculpas ao mesmo tempo. Particularmente, a atriz fez um ótimo papel interpretando ela, viu? Pois a personagem ficou realmente muito divertida na interpretação. Eu, inclusive, acho que aí no trânsito também, sabe? Sei não. Mas, sério, o discurso dela provavelmente rouba o episódio inteiro. E é nítido que quanto mais vai passando o tempo, mais a multidão vai caindo em sua lábia. Até o ponto de começar a achar graça daquilo. Ela afirma que está tomando o tempo deles, pois havia algo que gostaria de ter certeza. O nosso protagonista, até de forma bem humorada, pergunta o que seria e pede para andar logo que ele estava com pressa. Ela afirma querer confirmar uma questão de amor.
A plateia toda prontamente então apoia ela e fala que ela fala que todos podem então perdoar e ceder. Por isso ela agradece e pede desculpa toda hora. Nisso então agora saca sinistramente o menino de 9 anos que ela estava mantendo acorrentado, começa a constranger o garoto, expondo que ele está chorando demais e que ele se molhou de medo. E daí todos os zombies dão risada dele, inclusive o próprio Subaru. Depois ela fala que ele é corajoso por ter se oferecido no lugar de sua amiguinha que ele amava muito. E agora a plateia toda eufórica começa a apoiá-lo fortemente, vai entender, né? Então a Sirius, emocionada, que a plateia aparentemente compreendeu a sua visão deturpada de amor, ela começa a chorar de emoção. E a multidão, completamente hipnotizada, também vai junto aos prantos. O Subaru aqui com os olhos vermelhos é de novo mais um deles. É bizarra a cena. Quando finalmente todos começam a aplaudir a bispa, ela solta então a criança com tudo do alto da torre, enquanto contempla a gentileza do mundo. Assim que o moleque colide com o chão, todas na multidão explodem juntos e a tela fica vermelha. Depois de um ano, o protagonista experimenta de novo o retorno através da morte. No caso, agora ele regressa ao ponto que a Liliela pedia para buscar os lanches. Subaru, completamente enojado pela lembrança das suas atitudes diante daquela situação, começa então a passar mal ali mesmo. E o episódio se encerra com ele em estado de pânico enquanto sobe os créditos. Agora faz sentido o nome do episódio, não é mesmo? Malícia Teatral. Que episódio espetacular. Não tem outras palavras para descrever. Agora ficou claro para vocês porque foi uma decisão muito inteligente reunir os quatro episódios num só, né? Pois é, era exatamente para terminar nesse clímax e deixar a tensão no ar. Se parar para olhar, todo o resto do episódio foi tranquilo e bonitinho demais pro padrão ReZero. Nossa, cansei de falar. É isso aí então, pessoal. Essa análise ficou bem mais longa do que eu imaginava. Então, de novo, para 5 ou 6 pessoas que chegaram até aqui e pararam para assistir meu vídeo de estreia, fico meu muito obrigado de coração. Eu gostaria que vocês certificassem de deixar o like e se inscrevessem aqui no meu canal para continuar recebendo mais vídeos. Como acabei demorando para postar esse vídeo por causa do atraso dos equipamentos de gravação e também por ser meio cabeção, acredito que o próximo vídeo que vou lançar vai ser já do segundo episódio nessa quarta. Fazer o quê, né? Mas também devo postar na semana que vem algo sobre a estreia de Dandadan. Então peço gentilmente que vocês se inscrevam, deixem o seu like, comentem aqui embaixo e leiam a descrição para mais informações do anime em questão. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fui!